Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CACD Inglês. Eu sou a professora Selene Candian e este é o nosso nono vídeo da minha nova série aqui, da minha nova playlist de 25 vídeos em comemoração aos meus 25 anos de ELT. Nesse nosso nono vídeo, nós seguimos aqui na trilha, né, conversando sobre CGPL, sobre correção gramatical e propriedade da linguagem. A gente está nessa trilha desde o sexto vídeo aqui e nesse nosso nono vídeo eu quero te chamar a atenção para como o critério CGPL está muito conectado com a materialidade da nossa prova, ou seja, conectado com o fato de que a nossa prova é uma paper-based test, né? Uma prova que você faz com papel e caneta. Vamos lá? O concurso de admissão à carreira de diplomata, né, o nosso CACD, é uma prova ou é um conjunto de provas que é totalmente paper-based. Né? Tudo que acontece na nossa prova, não só de língua inglesa, né, mas nas provas objetivas, nas provas discursivas, é realizado com caneta e papel. Eu digo paper-based em oposição a práticas avaliativas que existem hoje em dia e que cada vez crescem mais, que são as práticas avaliativas on-screen, né? Provas que a gente realiza em uma tela, ou seja, exames digitais, né? O CACD não tem esse formato, pelo menos ainda, ele é completamente paper-based. O fato de o CACD ser paper-based tem implicações com relação àquilo que é avaliado. Considerando a nossa prova discursiva de língua inglesa e considerando o quesito CGPL, que é o quesito que a gente está enfocando aqui nessa nossa trilha, é importante perceber como o quesito CGPL é avaliado pensando que essa prova é realizada com uma caneta na mão e com papel. Então, o fato da nossa prova ser paper-based tem um impacto direto na forma como o quesito CGPL é avaliado. Eu quero explorar isso com você em 5 sentidos, né? 5 formas, 5 impactos que o fato da nossa prova ser paper-based tem no quesito CGPL, na forma como o quesito CGPL é avaliado na nossa prova. Quando os candidatos estão se preparando para a prova discursiva de inglês do CACD, muitas vezes a preocupação é muito abstrata, né? Aprender gramática, aprender vocabulário, desenvolver habilidades de produzir texto, muitas vezes sem o candidato se preocupar ou se questionar sobre como ele vai demonstrar os conhecimentos de gramática, de vocabulário, de produção de texto, né? Muitas vezes a preocupação é abstrata, sendo que é preciso concretizar a forma como esses conhecimentos são demonstrados para a banca examinadora, que é através de um papel e de uma caneta, né? É assim que acontece a nossa prova discursiva de inglês. Então, uma das preocupações que o candidato precisa ter ao estudar inglês para o CACD é pensar justamente na materialidade da prova, né? Essa sua produção escrita vai acontecer em uma folha de papel que tem margens, que tem um certo número de linhas, você vai escrever com uma caneta, enfim, tudo isso tem um impacto na forma como o quesito CGPL é avaliado. O primeiro impacto que isso tem está relacionado à legibilidade, né? A legibilidade, como diz o próprio edital do CACD 2023, a legibilidade é condição indispensável para a correção de todas as provas, não só da nossa prova discursiva, mas de todas as provas do CACD. Se você escreve a sua prova com caneta em um papel, é muito importante considerar se aquilo que você escreve é legível, porque não vai adiantar aquilo ser gramatical ou o vocabulário ser utilizado corretamente se a banca considera que aquilo que você escreveu não está suficientemente legível. Eu já chamei a atenção para isso em alguns posts que eu fiz no Instagram, quero até mostrar aqui para você um dos comentários, né, que a banca examinadora fez no ano de 2018 sobre legibilidade.
A legibilidade do texto tem relação com o grau de facilidade ou dificuldade que a caligrafia oferece para a leitura. É importante ter clareza de que o que se pretende não é uma caligrafia impressionante pela beleza, mas clara, de modo que uma letra ou grafema não se confunda com outra, mantendo traços distintivos. Então, isso foi o posicionamento da banca em 2018 com relação à legibilidade em resposta a recursos de candidatos, né, com relação a marcações de legibilidade no quesito CGPL, né? Então, problemas de legibilidade podem levar a marcações de CGPL como se fossem problemas de ortografia mesmo. No ano de 2023, a gente teve problemas ainda mais sérios, né, com relação a isso. Também comentei isso num post do Instagram, vou deixar todos os links aqui dos posts que eu tô mencionando. No ano de 2023, a gente teve marcações mais ostensivas com relação à legibilidade nas provas de inglês de segunda fase, marcações que descontaram pontos de CGPL, né? Então, na publicação que eu fiz, eu mostro aqui, né, para você os tipos de erros de legibilidade, né? Esse aqui foi um tipo de erro de legibilidade. Aqui você também vê outro tipo de erro. Aqui você também vê dois tipos de erros de legibilidade. Então, veja que nem tudo que foi considerado erro de legibilidade estava de fato incompreensível, mas o fato de o grafema não estar muito bem desenhado ou muito distinguível de outros grafemas já foi suficiente para a banca examinadora, no ano de 2023, considerar como erro e descontar pontos de CGPL em todas as tarefas, né, que compõem a prova discursiva de inglês. Então, a legibilidade precisa ser uma preocupação do candidato que faz prova paper-based, né, prova com papel e caneta. Então, algo que é muito importante na sua preparação para a prova de inglês do CACD, prova discursiva, é prestar atenção na sua caligrafia. Com base no feedback que você recebe ao fazer exercícios com correção individualizada ou até mesmo simulados, você percebe a necessidade de desenvolver a sua caligrafia, de tornar a sua caligrafia mais clara? E isso pode ser essencial para o nosso quesito CGPL, né, para a avaliação do quesito CGPL na sua prova discursiva de inglês. Uma outra implicação que tem o fato da nossa prova ser paper-based para a avaliação do quesito CGPL está relacionada às rasuras, né? Se a nossa prova fosse on-screen, se fosse uma prova digital, se você escreveu alguma coisa que você percebeu depois que estava errado, era só dar ali o backspace e apagar o que você escreveu e escrever alguma coisa no lugar, não é mesmo? No entanto, como a nossa prova é paper-based, pode ser que ao desenvolver o texto ou depois de desenvolver o texto, você perceba que alguma coisa que você escreveu estava errada ou que podia estar melhor, e aí temos aquela situação da rasura. Quero chamar a sua atenção para um item do edital de 2023 que dizia assim: caso o candidato queira desconsiderar para fins de avaliação trecho escrito nas folhas de texto definitivo das provas escritas, ele deverá fazer um único traço sobre o trecho a ser desconsiderado e continuar o texto da resposta imediatamente após o trecho traçado. Esse é o único tipo de rasura que a banca examinadora tem de fato aceitado na nossa prova discursiva de língua inglesa, né? Rasuras sobrescritas, ou seja, o candidato passa o traço e escreve acima da palavra ou das palavras que foram rasuradas, rasuras que são colocadas, né, de uma forma diagonal, tentando preencher ali o texto que foi rasurado, não foram aceitas, né, de forma geral no CACD 2023. Então, perceba como o fato de você escrever em inglês com uma caneta em um papel também traz esse tipo de preocupação, né? O que é que eu faço se eu escrevi algo que eu percebi que está errado ou se eu escrevi algo que eu acho que precisa ser melhorado? É importante evitar as rasuras, para além dessa questão da avaliação de CGPL, né? As rasuras significaram descontos
tipos de pontos de CGPL, como qualquer outro tipo de erro de CGPL, né? Erros de morfossintaxe, de propriedade vocabular, etc. Para além dessa questão do CGPL, as rasuras também diminuem o valor, né, ou a qualidade da apresentação do seu texto, que também está sendo avaliado na composition, né, no critério 1A. Então, é importante evitar as rasuras na nossa prova discursiva de inglês, pensando também que elas são consideradas erros dentro do critério CGPL. Uma forma de evitar as rasuras dentro desse contexto, né, da prova discursiva, é você aprender a editar o seu texto ainda na fase do rascunho, né? Fazer o rascunho da sua composition e antes de passar a limpo e fazer a edição do seu texto na etapa do rascunho. Pode ser que você não consiga fazer isso para todas as tarefas da prova discursiva de inglês, mas para a tarefa da composition isso é altamente indicado, porque assim você tem chances, né, de ter uma avaliação melhor, tanto no critério CGPL quanto no critério 1A, né, de organização do texto e desenvolvimento do tema. Um terceiro impacto da materialidade da nossa prova, né, do fato dela ser paper-based, com relação ao critério CGPL, né, a avaliação do critério CGPL, é a questão da silabação, da separação de sílabas. Se a nossa prova fosse on-screen, muito provavelmente o que aconteceria é, quando você vai chegando no fim da linha, que você está digitando, o texto automaticamente justifica o parágrafo e você consegue seguir naturalmente o seu texto sem se preocupar em separar sílabas, em fazer a quebra silábica em inglês. Contudo, como escrevemos essa prova com caneta em um papel, a separação de sílabas é algo que muitas vezes coloca o candidato em uma situação de dúvidas, né? Será que eu separo as sílabas aqui ou será que eu sigo em diante, né, para a próxima linha? Também já fiz uma publicação no Instagram, que eu faço referência aqui, que eu falo justamente como muitos candidatos perdem pontos ao tentar separar sílabas em língua inglesa na nossa prova discursiva, né? E são pontos que são perdidos de forma desnecessária, porque não é preciso separar sílabas nas tarefas em que você escreve em inglês na nossa prova discursiva de inglês, né? Na nossa prova de segunda fase. Então, quando você, né, candidato ou candidata, se vir nessa situação, tá escrevendo o texto e percebeu que a próxima palavra não vai caber naquela linha, segue na próxima linha, escrevendo a palavra completa sem fazer a silabação. A silabação não é necessária nas tarefas em que você escreve em inglês, inclusive isso já era aconselhado, já era recomendado pelo manual de candidato, quando o manual do candidato era publicado pela FUNAG. Então, não é preciso fazer esse tipo de separação de sílabas. Mas duas informações importantes aqui nesse sentido. Não é preciso separar sílabas nas tarefas em que você escreve em inglês na nossa prova. Existe uma tarefa na qual você escreve em português na nossa prova de inglês, que é a tarefa da tradução, né, inglês-português. Nessa tarefa, é essencial que você separe as sílabas de acordo com as regras ortográficas da língua portuguesa. Uma segunda observação, é importante que a palavra realmente não caiba naquela linha para que você de fato passe para a próxima linha e escreva a palavra na sua completude ali, né? Muito cuidado para a banca não ter a impressão de que você está tentando ganhar espaço, né? Ocupar linhas, passando para a próxima linha sem chegar até a margem direita. Então, realmente só passe para a próxima linha quando realmente não houver espaço para escrever a palavra em inglês inteira. Ah, professora, mas eu sei separar sílabas em inglês. Eu não posso separar sílabas? Você pode separar sílabas desde que você saiba as regras em língua inglesa, que são regras diferentes, né, daquilo que a gente tem na língua portuguesa. A única coisa que eu não acho aconselhável,
porque é desnecessário e pode ser que para uma palavrinha em específico você se esqueça da regra ou se confunda ali na hora e aí você pode perder um ponto, né? Enfim, ser penalizado por algo que era desnecessário fazer na nossa prova. Uma quarta implicação, né, da nossa prova ser paper-based para avaliação do quesito CGPL é a questão do tamanho da sua letra. É muito importante a gente pensar, né, se a nossa prova fosse on-screen, se fosse um digital assessment, todos os candidatos teriam letras no mesmo formato e do mesmo tamanho, né, provavelmente uma mesma fonte e o mesmo tamanho de fonte seria usado para todos os candidatos, sem qualquer reflexão a respeito de tamanho da letra. No entanto, como a nossa prova é paper-based, a gente precisa pensar no tamanho da nossa letra, inclusive como estratégia de prova, né? Principalmente se a gente pensar que o que está sendo avaliado, por exemplo, na tarefa da composition, não é quantas palavras você escreve, né? Não é escreva um texto de 450 palavras, mas sim escreva um texto que, em termos de extensão, tem entre 45 e 50 linhas. Como você pretende ocupar essas 45 a 50 linhas? Se você é uma pessoa que tem a letra muito pequena, você vai escrever mais palavras por linhas e isso pode significar mais chances de erros de CGPL a cada palavra que você escreve. Se você é uma pessoa que tem ou faz uma letra grande, isso significa menos palavras por linha, e isso significa menos chances de erros de CGPL a cada palavra que você escreve. Você vai desenvolver um texto com menos palavras do que quem tem uma letra pequena. Ah, professora, mas isso acontece mesmo na prova? Sim, com certeza acontece. Dá uma olhada aqui comigo. Trouxe 2 exemplos de prova, né? Textos, a gente não vai avaliar os erros nem nada. Eu quero que você dê uma olhada comigo aqui nos tamanhos dessas letras. Então, por exemplo, esse candidato ou essa candidata aqui tem uma letra grande e clara, né? Muito fácil de entender, legível. Veja aí que na linha 10, por exemplo, esse candidato ou essa candidata escreveu 6 palavras, né? Então, temos aqui 6 palavras. Em comparação, veja o texto desse outro candidato ou dessa outra candidata. Uma letra menorzinha, talvez não tão legível, até porque menor, né? Vamos contar quantas palavras essa pessoa escreveu na linha 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palavras contra 6 palavras da pessoa que fez uma letra maior. Então, veja que quando a pessoa tem uma letra maior, ela escreve menos palavras e isso significa que ela corre menos riscos de erros de CGPL, o que pode ser uma boa estratégia de prova para quem é convocado para a segunda fase e ainda não está muito seguro com relação ao seu nível de proficiência em inglês, né? Escrever uma prova com letras maiores para conseguir ser menos penalizado em CGPL e assim, quem sabe, escapar de um zero automático, né, que a gente já viu aqui, que é uma realidade para quem zera em CGPL. Ah, professora, mas se eu escrever menos palavras, eu não vou conseguir desenvolver as ideias tão bem, então vou ser automaticamente penalizado no outro quesito que não é CGPL, né, no quesito organização do texto e desenvolvimento das ideias. Não necessariamente, né, pode ser que você, mesmo escrevendo menos palavras, consiga apresentar uma tese que ataca a questão, apresentar uma linha argumentativa que comprova a sua tese, enfim, isso não depende do número de palavras que você escreve. Dá uma olhada comigo nas notas dessas 2 provas que eu acabei de mostrar para você. A pessoa que escreveu com letras maiores tirou no quesito 1A, 10 pontos, quesito 1B,
8,5 pontos, quesito 1C, 4,5 pontos. Veja que são notas muito boas, né? Sendo que o máximo seria 10, 10 e 5. A pessoa que escreveu com letras menores, por sua vez, no quesito 1A tirou 9, quesito 1B tirou 7, quesito 1C tirou 4. E a gente está falando aqui do mesmo ano de aplicação da prova. Então, veja como o fato de você fazer uma letra menor e escrever mais não é garantia de uma nota melhor do quesito que não é CGPL, né? Do Organização de Texto e Desenvolvimento do Tema. Então, qual que é a dica aqui, né, em termos de estratégia de prova? Escolha uma estratégia de prova que é adequada ao seu nível atual de proficiência em língua inglesa, de preparação para o CACD, né? E teste essa estratégia de prova, não na hora da prova tão somente, teste antes, né, nos seus exercícios de correção individualizada e também nos seus simulados discursivos. E uma quinta e última implicação que eu quero discutir aqui com você, né, da gente fazer essa prova paper-based com relação ao quesito CGPL, é a questão das marcações da banca, né, nessa sua prova de papel. Se você fizesse uma prova que fosse corrigida de forma digital, né, por exemplo, você fez a prova no papel mesmo, essa prova é digitalizada e o examinador recebe para fazer a correção dentro de um software, né, de correção digital, a gente teria marcações nesse papel, né, nesse PDF, que seriam padronizadas, que seriam compreensíveis, né, prontamente compreensíveis para o candidato quando ele recebe essas provas corrigidas. E isso existe, né? Esse tipo de software existe. Eu vou até deixar um link aqui para um vídeo no YouTube explicando um pouco como funciona esse tipo de software, né, de e-marking. No entanto, não é essa a realidade do nosso CACD, né? O examinador, quando faz a marcação na prova do candidato, ele marca também, né, com caneta, eu imagino, ou com lápis, aquilo que o candidato escreveu e que o examinador considerou errado. Como que é essa marcação? Essa marcação são círculos, são riscos, são chaves, são X, são vários tipos de marcação que muitas vezes é muito difícil compreender o que o examinador encontrou de errado, né? Qual foi o erro que o candidato cometeu e que levou ao desconto de CGPL. Então, o fato da nossa prova ser paper-based e o fato dela ser corrigida dessa forma, né, também manualmente, traz muita dificuldade do candidato e do professor que está auxiliando ali o candidato a interpretar a correção da sua prova e até a interpor recursos, né, contra as correções da banca, o que o examinador encontrou de errado ali no seu texto. E é uma pena que nos manuais do candidato, né, que tem sido publicados mais recentemente pelas turmas, né, de candidatos aprovados, é uma pena que esses manuais não tragam, não evidenciem essa materialidade da nossa prova, né? Muitas vezes o candidato só vai saber como aquilo é corrigido quando ele vai de fato para a segunda fase e passa pelo período de interposição de recursos. Aí ele descobre que o examinador faz uma série de rabiscos, né, círculos, chaves, sublinhados, etc. E que muitas vezes aquilo não fica claro o que está sendo considerado errado dentro do contexto. Então, seria bom se os manuais, né, dos candidatos trouxessem um pouco mais dessa materialidade da nossa prova, para que os candidatos que estão em preparação possam ver também essa questão, né? Além dessa questão da marcação da banca, também a questão da legibilidade, também a questão das rasuras, enfim, tudo aquilo que eu estou comentando aqui nesse vídeo. Então, a minha dica para que você possa ir aos poucos se preparando para quando você fizer a prova de segunda fase, receber esse PDF com essas marcações não tão claras da banca examinadora, é você, quando receber o feedback individualizado dos seus exercícios com correção individualizada ou dos seus simulados, é importante que você olhe as marcações e antes de ler as explicações, que você tente interpretar qual foi o erro.
será que essa marcação aqui foi por causa de tempo verbal? Será que esse erro com preposição foi coligação de regência com qual palavra? Será que isso aqui foi um erro de ortografia? Enfim, se questione, já comece a se preparar, né, para fazer recursos de segunda fase, tentando interpretar, antes de ler, né, os comentários, as explicações, tentando interpretar as marcações que você recebe nos seus exercícios com correção individualizada. E a minha última dica, né, considerando a materialidade da nossa prova e como isso impacta a sua preparação para a prova de inglês do CACD, faça todos os seus exercícios para correção individualizada de forma manuscrita. Não digite nada. A sua prova não é digitada, você não vai fazer uma prova digital on screen, você vai fazer uma prova com caneta e papel. É muito importante você fazer tudo manuscrito para que você possa verificar questões de legibilidade, como você vai trabalhar com rasuras ou para evitar as rasuras, fazer testes com relação ao tamanho da sua letra, como você vai fazer com relação à silabação e até mesmo para que você possa depois interpretar aí as marcações que você recebe nos exercícios de correção individualizada. Então, minha dica maior é faça tudo manuscrito. Chegamos ao fim do nosso 9º vídeo. O próximo vídeo é o nosso último vídeo sobre CGPL e eu quero conversar com você sobre o fato da nossa prova ter uma natureza punitiva. O que é que isso significa para os seus estudos, pensando principalmente o critério de CGPL da nossa prova. Te encontro na próxima semana.